Você acha que aquela cervejinha que você toma no final do dia, ela é inofensiva? Ou acha que deixar de beber durante a semana para poder ali beber mais no final de semana faz menos mal? Pois é, muita gente acha que a cerveja é leve e que uma latinha só não vai fazer mal. Outras pessoas dizem que ela ajuda a relaxar e até ajuda a proteger o coração. Será? A ciência tem mostrado o contrário. Novos estudos revelam que até pequenas quantidades de álcool pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Ou seja, para quem tem a predisposição genética, 1 ou 2 latas de cerveja por dia já pode sim fazer mal para a tua saúde. E se você tem alguma comorbidade, como pressão alta, arritmia, colesterol alto, ou já passou dos 40 anos, o perigo pode ser ainda maior. Quer entender então como a cerveja realmente afeta o teu coração? Então fica comigo até o final do vídeo. Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Já se inscreve no nosso canal, clica no sininho, curte e no final compartilha esse vídeo, porque vai ser útil aí para muita gente. Vamos começar falando da bebida alcoólica então mais consumida no Brasil e no mundo. Você sabia disso? Que a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida? E muita gente vê a cerveja como algo leve, refrescante, que combina ali com churrasco, combina com futebol, combina com praia, combina ali com o final do expediente. Na verdade, as pessoas arrumam ali qualquer desculpa para tomar uma cervejinha ali em qualquer lugar. É bom, pessoal, eu sei. Eu também tomo ali uma cervejinha ali de vez em quando, mas por trás dessa imagem descontraída, existe uma bebida que pode trazer sim sérios riscos para a tua saúde, principalmente para o seu coração. Para vocês terem uma ideia, uma lata de cerveja de 350 ml tem em média 150 calorias e 5% de teor alcoólico, o que equivale a 14 gramas de álcool. Esse álcool, quando entra no nosso organismo, acaba virando gordura e colabora então com o ganho de peso, além de aumentar também os triglicérides, podendo piorar até indiretamente o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Mas agora vamos para a pergunta que muita gente me faz: quantas cervejas por dia que eu posso tomar sem me fazer mal? A recomendação internacional mais atual, e aqui vai um choque, né, para quem gosta de beber, é que nenhuma quantidade de álcool é considerada totalmente segura, nem mesmo uma latinha por dia. Até pouco tempo atrás, se recomendava até uma dose de bebida alcoólica ali por dia para as mulheres e 2 doses por dia para os homens. O que é uma dose? No caso da cerveja, é uma lata de 350 ml. Hoje se sabe que a melhor recomendação é do paciente realmente não beber ou fazer ali uso bem esporádico e sempre em pequena quantidade. Presta atenção, não adianta você deixar de beber de segunda a sexta e encher a cara ali no sábado. Isso é ainda pior do que beber ali um pouquinho todos os dias. Se você bebe ali 7 latas de uma vez só ali no final de semana, você vai ter muito mais efeitos negativos para a tua saúde cardiovascular do que beber ali uma latinha por dia. Por que isso acontece? Esse padrão aí de bebedeira episódica, ele está fortemente associado ao risco de arritmia cardíaca. Por que isso acontece? Porque o corpo ele não consegue lidar com grandes doses ali de álcool de uma vez só. O coração, então, intoxicado pelo álcool, ele sofre um estresse agudo, os batimentos podem acelerar, podem sair do ritmo, a pressão arterial pode aumentar. E para quem já tem um fator de risco, como dislipidemia, hipertensão, diabetes ou é sedentário, esse tipo de consumo, então, ele acaba virando uma bomba relógio. Além disso, o álcool prejudica o sono, altera o metabolismo, atrapalha na perda de peso e, com o tempo, ele vai afetar diretamente o músculo cardíaco. Mas vamos falar, então, dos principais problemas que a cervejinha, que o álcool ali, que eles podem trazer para a tua saúde cardiovascular. Vamos falar? Primeiro problema: aumenta o risco de hipertensão arterial. Mesmo pequenas quantidades de álcool, como 1 ou 2 latinhas de cerveja ali por dia, já podem elevar a tua pressão arterial de forma significativa ao longo do tempo. Isso acontece porque o álcool estimula o sistema nervoso simpático, acaba aumentando a liberação de noradrenalina ali a longo prazo. Isso vai provocar uma vasoconstricção, ou seja, os vasos sanguíneos vão ficar mais estreitos, o sangue vai passar pelas artérias ali com mais pressão. Além disso, o álcool altera o equilíbrio dos hormônios ali, controla o volume de líquidos no corpo. Ele aumenta a liberação de vasopressina,
Ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso favorece ainda mais a retenção de sódio e água pelos rins. Isso também, então, vai aumentar a tua pressão. Os estudos mostram que pessoas que consomem álcool regularmente têm maior chance de desenvolver a hipertensão arterial resistente, que é aquela pressão que não controla, mesmo com 3 medicamentos antihipertensivos. E a má notícia é que mesmo quando o álcool é ingerido apenas ali nos finais de semana, esse efeito ele se mantém. Outra coisa, o álcool interfere negativamente no ciclo do sono, e a gente sabe que noites mal dormidas também estão associadas ao aumento da pressão. Então tudo isso vai virando uma bola de neve. Vamos lá, segundo problema do álcool, arritmia cardíaca. O álcool está diretamente ligado a diversas arritmias cardíacas, desde extrasístoles ali mais simples, até quadros mais graves ali de fibrilação atrial, por exemplo. Você já ouviu falar aí na Holiday Heart Syndrome? A pessoa vai lá, bebe muito no final de semana. Na segunda-feira ali, depois de um final de semana ali de bebedeira, ele sente ali palpitação, aceleramento, vai lá no hospital, no pronto-socorro e descobre que está com a fibrilação atrial. Como é que isso acontece? O álcool afeta os canais iônicos do coração, especialmente os de potássio e cálcio, e acaba alterando a condução elétrica. Ele também inflama ali o tecido cardíaco, reduz a função autonômica, aumenta o estresse oxidativo ali do miocárdio. Isso vai aumentar então a chance do coração ele bater descompassado, ou seja, vai aumentar a chance de ter a fibrilação atrial. E qual que é o grande problema da fibrilação atrial? É que ela aumenta o risco da pessoa ter um derrame cerebral. Então olha aí que problemão. A pessoa até então sadia, bebeu muito no final de semana, chega na segunda-feira, tem uma fibrilação atrial, está em casa, acha que é só ressaca ali e dali a alguns dias ele tem um AVC. Você deve conhecer alguém que aconteceu isso, né? Se você conhece, deixa aqui nos comentários. Vamos lá, terceiro problema, a cardiomiopatia alcoólica. Essa é bem grave. A cardiopatia alcoólica é uma doença em que o músculo do coração ele enfraquece ali progressivamente por conta do consumo crônico do álcool. Então o etanol e os metabólitos presentes nele, como o acetaldeído, por exemplo, são toxinas ali para os miócitos, as células cardíacas. Eles causam apoptose celular, disfunção mitocondrial, fibrose do miocárdio, inflamação crônica ali do tecido miocárdio. Com o passar dos anos, isso vai levar a uma dilatação progressiva dos ventrículos, principalmente do ventrículo esquerdo. Vai reduzir então a fração de ejeção, prejudicar a capacidade do coração de bombear o sangue. E qual que é o resultado? Uma insuficiência cardíaca dilatada e com fração de ejeção reduzida. Aí a pessoa vai ter os sintomas clássicos, né, da insuficiência cardíaca, com fadiga, cansaço, falta de ar, edema de membros inferiores e por aí vai. Isso é mais comum de acontecer em pessoas que consomem álcool há mais de 5 anos e em doses superiores a 80 gramas por dia de etanol, o que equivale aí a 6 latas de cerveja por dia. Quem aí consome essa quantidade, hein? Você deve conhecer aí alguém que bebe isso, não conhece? Pede para ele ver esse vídeo. Existem estudos mais recentes que mostram que até mesmo doses menores do que 80 gramas, né, ali de álcool, só que por uso prolongado, podem causar o mesmo efeito naquelas pessoas que são mais suscetíveis. Entendeu o problema? Então não existe dose segura. É importante que você saiba, uma vez com cardiopatia dilatada, o coração ele já não se recupera mais completamente, mesmo que você pare de beber. Quarto problema da cerveja, a dislipidemia. Vocês sabem, né? A cerveja é rica em carboidratos simples, que é a maltose. Eles são rapidamente absorvidos e estimulam a síntese hepática ali de triglicérides. Além disso, o álcool aumenta a lipogênese, reduz a oxidação dos ácidos graxos, o que leva ao acúmulo de gordura no fígado e na corrente sanguínea. O resultado, então, é elevação dos triglicérides, pode ocorrer até um aumento do colesterol ruim e queda ali do colesterol bom. E é claro, né, isso tende a piorar quando a bebida é associada a uma dieta rica em gorduras saturadas e industrializadas. É o que o pessoal come aí com cervejinha, né? Petisco de boteco, pizza, fritura, carnes processadas. E a gente sabe que esse perfil lipídico alterado favorece a formação ali de placas de gordura nas artérias, né, que é o processo da aterosclerose, que é o principal fator de risco para o infarto e o derrame cerebral. A cerveja e outros tipos de bebida alcoólica também estimulam a liberação de cortisol e de insulina também, piorando então a resistência à insulina. A pessoa acaba ganhando peso e gordura visceral. Aí o diabetes pode descompensar se você for diabético, ou você pode virar um diabético, porque a glicemia tende a piorar também. Além, é claro, de ter um risco maior de você
evoluir ele para uma síndrome metabólica. Lembrando que o álcool também eleva o ácido úrico e agrava os quadros ali de esteatose hepática. E a maioria de vocês já sabe, que eu já falei isso, né? Que o álcool pode levar a cirrose hepática. Mas vamos lá? Quinto problema do álcool, o temido AVC. Por tudo aquilo que eu falei antes. Aumento da pressão arterial, risco maior de fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, as dislipidemias. Então, quem faz uso de bebida alcoólica tem o maior risco de derrame cerebral, porque tudo aquilo que eu falei é fator de risco para AVC. Além disso, o álcool reduz também o fluxo sanguíneo cerebral, favorecendo a formação de microtrombos, aumentando o risco tanto de AVC isquêmico como hemorrágico. Você deve conhecer, né, aquela pessoa que bebia muito e depois acabou morrendo ali de derrame cerebral. Isso é bem comum. Mas como eu falei, por muito tempo as pessoas acreditavam que pequenas quantidades de álcool poderia proteger ali o coração. Até eu mesmo já cheguei a falar isso. Mas novos estudos mostraram que não existe realmente uma dose segura para o álcool para prevenção cardiovascular. Numa consulta, lógico, eu nunca falei para o paciente tomar ali uma dose de vinho porque fazia bem para o coração. E sabe, né? Pelo contrário. Nas consultas, nos meus vídeos, eu sempre disse que se você não bebe, é melhor continuar assim. E se você bebe, você tem que saber das consequências para não exagerar na dose e, se possível, até reduzir ou, quem sabe, até parar o consumo, a depender ali do seu caso. O álcool provoca inflamação sistêmica, disfunção endotelial, aumenta a agregação plaquetária, piora o controle glicêmico, te promove o ganho de peso. Ou seja, pessoal, ele vai aumentar, sim, o risco cardiovascular. E sem contar com os acidentes, com os traumas, né? Que também são causas de morte associadas aí ao uso do álcool. Então agora você já sabe, quanto menos álcool, melhor. Não existe mais o espaço para dizer um pouquinho ali vai te fazer bem. Se você bebe, reduz o teu consumo. E como eu sempre digo, se você não bebe, excelente. O seu coração agradece. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ele serve para te orientar, te informar. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos aí. Vamos ajudar a salvar o mundo. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.